Por que lábios dá tanta intercorrência durante o processo de reparo tecidual, principalmente na mão de quem é iniciante? Existe uma resposta para isso? Existem várias respostas para isso, tá? E isso está muito relacionado a dois tipos de problemas. Problema técnico, tá? Problema com quem está manuseando a técnica ali, que ela não está dominando alguma coisa, ou o problema é o próprio cliente em casa. E eu vou falar para você, que está me assistindo, tudo que você pode fazer para evitar uma intercorrência em lábios. Fica até o final para você entender essas coisas que podem acontecer que muitas vezes tiram o nosso sono. O primeiro deles, vamos começar falando então sobre os problemas que podem acontecer por causa de técnica mal aplicada. O primeiro motivo deles é peso de mão. Gente, se você não controla o seu peso de mão, fica complicado. Eu sou do time que menos é mais, sempre. Até quando eu vou testar uma técnica nova, eu sempre peco para menos, porque o menos tem como a gente arrumar. É melhor você ter uma mão leve e não fixar nada do que você ter uma mão pesada e provocar intercorrências como manchas, tá? Como cores escuras, porque é essa leitura que a gente vai ter quando a gente tem a mão muito pesada e a gente trabalha em lábios. Então precisa dosar isso. E você dosa isso como? Treinando. Tem vídeo aqui no canal falando da importância do treino na pele sintética. Cada vídeo desse que eu faço para vocês tem uma informação importante. Não deixem de assistir, tá? E assista até o final, inclusive esse aqui. Depois, pigmentologia. Gente, você tem que entender da pigmentologia, porque se você não entende, você não sabe quando que você neutraliza ou não. E que é outro problema, não neutralizar um lábio quando precisa neutralizar. Porque você pensa que o quê? Que você usando um vermelho em todos os tipos de lábios, você vai ter uma micropigmentação bonita. E não, se você jogar um vermelho num lábio amarronzado, aqueles lábios bem escuros, você não vai ter resultado. E o lábio que é levemente arroxeado, você vai deixar ele mais escuro ainda. Porque você simplesmente não neutralizou esse lábio que precisa ser neutralizado, tá? Então, para que você faça a neutralização de um lábio, você precisa entender da pigmentologia. Colorimetria e pigmentologia, precisa estudar sobre isso, que aí você vai ter segurança. Não são todos os lábios que a gente pega um pigmento rosinha ou vermelho e sai fazendo. Alguns precisam passar pela neutralização, tá? Ultrapassar os limites dos lábios, tá? Criar volume, isso não se faz. Ultrapassar o limite também da comissura. Isso, depois do processo de reparo tecidual concluído, a comissura, quando você implanta pigmento ali, você pode ter um efeito de migração nos cantos dos lábios, né? Que é a comissura. E aí, sabe aquele efeito coringa? Né, que fica com aquele batom borrado, é isso que vai acontecer no lábio da sua cliente. Então isso também é uma intercorrência séria que pode ser evitada. Então não ultrapasse os limites da lâmina labial e nem pigmenta a parte das comissuras dos lábios, tá? São zonas proibidas, que a gente costuma falar. Agulhas muito finas. Agulha muito fina em lábio não tem estabilidade. E aí o que ela faz? Ela machuca. E aí você pode ter sim algumas intercorrências no pós, tá? Velocidade demais. Não precisa ter pressa. Muita velocidade não vai funcionar. Nem a velocidade do seu dermógrafo e nem a velocidade da sua mão. Precisa aprender a trabalhar na velocidade correta, porque assim você vai ter menos intercorrência, tá? Muita velocidade em lábios não funciona, machuca. Excesso de passadas e ficar muito tempo em cima do mesmo lábio. Porque assim você gera um processo inflamatório maior. E nisso que você gera um processo inflamatório maior, você pode ter a formação de muitas herpes, tá? E assim, sem contar que você não tem uma boa fixação quando você tem um processo inflamatório exacerbado, tá bom? Então tem que tomar cuidado com esse excesso aí. Tudo em excesso não é bom na micropigmentação. Trepidação do seu dermógrafo, tá? Como que você olha isso? Você precisa sentir o seu dermógrafo. Tá trepidando demais? Né? Então, assim, eu costumo falar, comprem dermógrafos de boa qualidade. Não quer dizer que você precisa comprar o dermógrafo mais caro do mundo, mas você precisa ter um dermógrafo que te dê estabilidade no seu procedimento. Muita trepidação significa que você vai ter um processo inflamatório exacerbado também. E aí você pode desenvolver alguns tipos de intercorrências durante o pós. Tá? E a agulha amassada também vai machucar o lábio. A agulha amassada não implanta, você vai passar até amanhã
e você não vai conseguir implantar, você só vai machucar esse lábio. E também processo inflamatório mais uma vez. Então, gente, se tratando de técnica, o que a gente tem que cuidar principalmente de lábios? Não deixar que o processo inflamatório seja demais. Vai ter processo inflamatório porque houve uma ruptura da barreira da pele, né? Você implantou um corpo estranho ali dentro, então vai ter um processo inflamatório. Mas você pode fazer com que o seu corpo perceba menos isso, né? Cuidando para que esse processo seja menor, tá? Você aprende isso praticando, né? Com o tempo, e aí vai dar tudo certo. Agora, tem intercorrências que acontecem que não é culpa do cliente. Desculpa, que não é culpa do profissional, e sim do cliente, né? Se o cliente, ele não tem disciplina, ele não fez tudo que você pediu, não cuidou, né? Não tá passando a pomadinha pós, não tá limpando, você vai ter graves intercorrências com eles e até infecção no local. Porque tem cliente que não limpa o local. E o pior erro, as piores intercorrências que eu já vi de inflamação em lábios, que dá até pus, é a falta do higiene em lábio. O cliente acha que se ele lavar, o pigmento vai sair. Você precisa explicar que uma vez implantado, aquilo ali não sai mais não. Vai sair o que está na superfície e o que sai ali naquela película, né? Que o certo da micropigmentação labial não é nem dar cascão, é películazinha leve. É assim que ficam os meus procedimentos. Vai ter uma formação de pele, de descamação? Vai, mais fina, tá? Então, assim, o cliente precisa cuidar em casa, precisa ter os cuidados de restrição alimentar que a gente indica, né? Os cuidados de hidratação e de limpeza são os principais. E claro, não tomar sol, né? Então, assim, tem cliente que ele vai bater na tecla que ele fez os cuidados, quanto não fez. Então, você precisa ter um pouco de percepção quanto a isso também. Se você fez tudo certo e você teve uma intercorrência séria, você tem que analisar. Agora, a única intercorrência que não é culpa de ninguém é a herpes, gente. Pode acontecer. Você fazendo tudo certo, o cliente cuidando direitinho. Se tiver que acontecer, vai acontecer. O único problema também da herpes é quando você faz aquele excesso de passadas e o processo inflamatório é muito intenso por causa da técnica que foi aplicada, aí sim pode gerar uma herpes, tá? E até muitas herpes. Fica feio o caso, né? Mas uma herpesinha ou outra é normal de acontecer, tá? Não são todas as pessoas, graças a Deus, né, que não desenvolve herpes. Na verdade, a maioria, gente, não desenvolve. Mas quando desenvolve, fica essa pulga atrás da nossa orelha e essa preocupação, tá? Mas fique sabendo, se o seu cliente cuidou direitinho, você fez tudo certo, não é culpa de ninguém, era para acontecer. Vamos cuidar que vai ficar tudo certo. Beleza assim? Tá esclarecido agora? Então tá bom. Bora para o nosso próximo vídeo?